Gente, no vídeo de hoje eu quero estar tratando sobre esse assunto que você está vendo aí na descrição, escarnecedores. E a minha ideia, desde que eu comecei essa série de reflexões sobre vários assuntos teológicos, assuntos da Bíblia, primeiramente era tratar sobre esse termo, escarnecedor. Mas eu fui falando sobre outros assuntos, a Bíblia, enfim, esses que você vem acompanhando. Muito bem. O que eu quero trazer hoje à tona é que o ensino sobre o que é escarnecedor e a forma como isso é aplicado aos nossos dias vem sendo deturpado ao longo das décadas, principalmente no meio evangélico. As pessoas das nossas igrejas, elas pegam o Salmo 1, que trata sobre esse assunto, não nos assentarmos na roda dos escarnecedores, e quer fazer com que nós entendamos e acreditemos que, de fato, nós não podemos nos relacionar com pessoas que não fazem parte do nosso meio, com pessoas que não comparecem às nossas igrejas, enfim, que de alguma maneira não querem crer ou buscar o Deus no qual nós cremos. E Davi, que escreveu o Salmo 1, a intenção dele quando escreveu esse salmo era tratar de um assunto para um determinado tempo. E o Salmo 1 ele diz assim, vou ler apenas os versículos 1 e 2. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de noite e de dia. Davi, queridos, ele estava fazendo parte, naquela época, naquele contexto, de um meio, de um povo que estava se relacionando com povos pagãos. E o intuito de Davi, o pensamento dele, era que o povo judeu, o povo hebreu, não se misturasse com esses povos pagãos. Povos que adoravam Baal, que faziam estátuas de ouro, enfim, que adoravam outros falsos deuses que não era o Deus dele, o nosso Deus. E quando Davi escreve esse salmo, a intenção dele era fazer com que o povo entendesse que se o povo se misturasse com essas pessoas que escarneciam o Deus vivo, aí eles estavam cometendo aquele tipo de pecado, porque eles estavam se misturando com pessoas que não queriam saber de Deus. Só que com o passar do tempo, principalmente em nossa época, no pós-modernismo, as pessoas da igreja elas querem nos ensinar e querem que nós entendamos que nós não podemos estar no meio, nem podemos ser vistos no meio de pessoas que não são da nossa igreja, que não fazem parte da nossa boa religião. E o que eu quero estar trazendo para você é o significado dessa palavra, escarnecedor. E aí você vai estar entendendo o que eu quero dizer com isso. E eu fui no dicionário bíblico pesquisar o que significa escarnecer, escarnecedor. E o significado que eu encontrei foi esse aqui. Fazer escárnio de algo ou alguém. É zombar ou ridicularizar alguém ou alguma coisa. Então, quando Davi escreve isso, ele está querendo nos mostrar que aquele povo ímpio, aquele povo que não buscava Deus, eles falavam mal do Deus vivo, eles estavam escarnecendo a pessoa de Deus. Só que quando Jesus veio e ele foi a linha divisória do mundo, antes de Cristo e depois de Cristo existe por causa dele, o intuito de Jesus era nos ensinar, foi nos mostrar que nós temos sim que estar no meio de pecadores. Jesus andou com publicanos, com pessoas que cometiam todos os tipos de pecados. E se nós pensarmos nisso que Davi escreveu e naquilo que Jesus viveu, nós vamos ter um paradigma que precisa ser quebrado. Algo que nos é ensinado de forma deturpada, de forma errada, e que as pessoas querem que nós sejamos melhores uns dos que os outros, mas no sentido de o fato de nós estarmos dentro da igreja nos faz ou nos torna melhores do que pessoas que estão lá fora. Isso é falso, isso é uma mentira muito grande que nós precisamos quebrar. O que eu estou querendo dizer com tudo isso? Quando Davi escreve, quando Jesus nos ensina, nós precisamos entender o contexto desses dois assuntos. Quando Davi diz que nós não podemos estar ou nos assentar na roda dos escarnecedores, não quer dizer que nós não podemos conviver ou estar no meio dos nossos amigos, pessoas que talvez não convivam conosco dentro da igreja. Quando ele diz, não se assente à roda dos escarnecedores, ele está querendo dizer que não é bom que vivamos no meio de pessoas que não querem saber de Deus
E mais do que não querem saber de Deus, eles escarnecem de Deus, xingam Deus, falam que Deus não existe, enfim, usam termos pejorativos contra a pessoa de Deus. Então, escarnecedor não é aquela pessoa que não está na igreja. Escarnecedor é aquela pessoa que, além de não estar na igreja, ela fala algo contra Deus, xinga Jesus, xinga o Espírito Santo, enfim, trata contra a Trindade. Porque se nós pensarmos que não está na roda dos escarnecedores, nós não convivermos com outras pessoas que não fazem parte da igreja, nós estaremos perdidos. Porque no trabalho, na vida social, na vida cotidiana, o tempo todo nós estamos convivendo e o tempo todo nós estamos lidando com pessoas que não fazem parte da igreja. Só que Jesus nos ensinou que é de fato no meio dessas pessoas que nós temos que conviver, é no meio dessas pessoas que nós temos que fazer diferença. Porque essas pessoas olham para nós que somos cristãos e elas esperam que nós sejamos diferentes, que nós não tenhamos práticas e valores que o mundo tem. E o que nós precisamos vigiar é qual é o meio que nós estamos vivendo. As pessoas que você convive, os seus amigos que não são da igreja, eles falam mal de Deus, eles não querem saber de Deus, ou eles apenas ainda não conhecem de fato a Deus? Há uma diferença, um abismo muito grande em cima desse assunto. Mas como eu disse, as igrejas, com o passar do tempo, principalmente dos anos 30 para cá, eles foram ensinando que estar na roda dos escarnecedores é você simplesmente viver com pessoas que não são da igreja e que isso é proibido. Mas Jesus nos ensina com a sua vida, com a sua prática, com tudo aquilo que ele amou e que ele fez, que nós temos que estar sim no meio de pessoas que não conhecem a Deus. Porém, como Davi está nos mostrando também, nós temos que vigiar. Quem são essas pessoas que nós estamos convivendo? São pessoas que falam mal de Deus, que escarnecem da palavra, que dizem que Deus não existe ou insultam publicamente? É esse tipo de pessoas? Ou são pessoas que nós convivemos, mas que ainda não conhecem a Deus e que precisam de fato serem transformadas, que precisam de fato serem amadas? E se nós que nos dizemos cristãos não amarmos essas pessoas, não estivermos prontos para ajudá-las, seja em qualquer situação que ela esteja passando, dificuldade, luta, sorrir quando ela sorrir, chorar quando ela for chorar, qual que é a situação da pessoa? É isso que nós temos que estar atentos. Davi, Jesus, o intuito deles e de todos os escritores bíblicos, quando eles falam sobre isso, é esse: que nós vigiemos com quem nós estamos andando. Se as pessoas estão escarnecendo, lógico, nós não podemos e nem podemos conseguir estar e ficar no meio delas, porque elas estão falando mal do nosso Deus vivo, que de fato transformou a nossa vida. Mas nós então não podemos ver e querer não estar com pessoas pelo simples fato delas não conhecerem a Deus. Nós temos sim que estar no meio delas, fazer diferença no meio delas. Esse é o intuito. Por isso que eu trouxe esse tema hoje, roda dos escarnecedores. Então, quando você for ler, quando você for meditar sobre essa palavra, entenda isso. Nós não podemos estar na roda dos escarnecedores quando aquelas pessoas que não são da igreja não querem saber de Deus de maneira alguma e zombam dele e do Filho dele. Mas sim, nós precisamos estar no meio de pessoas que são pecadoras assim como nós. A diferença é que nós tivemos os nossos olhos abertos, olhos espirituais. Por isso que hoje nós fazemos parte do povo de Deus. Mas temos sim que quebrar esse paradigma e esses falsos ensinos, tá bom? Espero que mais essa breve reflexão tenha aberto sua mente. Pretendo estar trazendo mais algumas reflexões que são polêmicas como essa, mas deixa aí o seu curtir, o seu comentário, se você concorda, se você não concorda com esse assunto, não importa. Quero que você esteja compartilhando, se for possível, tá bom? Até o próximo vídeo, na semana que vem, onde eu pretendo estar trazendo mais uma reflexão, mais um assunto, para que juntos possamos refletir naquilo que Deus tem colocado no meu coração. Deus te abençoe. Até a semana que vem.